Olá, tudo bem? Espero que sim. Este vídeo é um vídeo introdutor à nossa playlist de lógica de programação. O manual que vou usar é este, não é de minha autoria, só estou a usá-lo para não ter que inventar a roda. Ao ser assim, podemos continuar. Então, este vídeo é o primeiro vídeo desta playlist, onde vamos falar sobre a introdução à lógica de programação nesse caso. Então, vamos definir um programa. O que é um programa? Um programa, ou programa de computador, ou algumas vezes também chamado de programa informático, é um conjunto de instruções que são interpretadas pelo computador a fim de executar uma determinada tarefa. Essas instruções estão armazenadas em um arquivo que é comumente chamado de executável. E dentro deste arquivo, as instruções aparecem no formato binário, que é extremamente difícil de ser lido por um ser humano. Os computadores, sua base numeral é binária. Então, nesse sistema de números, tem dois algarismos, que é 0 e 1. Quando nós programadores escrevemos um programa, muitas das vezes fazemos em uma linguagem que está em alto nível. Então, daí vêm os compiladores para poderem converter o código de alto nível para baixo nível. Então, nesse processo surge um arquivo que é chamado executável. O executável, por sua vez, está em instruções que estão no formato binário. Por isso que é muito difícil para um ser humano poder ler essas instruções. Então, basicamente, um programa é isso. É um conjunto de instruções que, quando executado, exercem uma dada tarefa. Então, isso é um programa. Vamos para outra parte, que é a parte da linguagem de máquina. Passo a ler a definição da linguagem de máquina. Na linguagem de máquina, o código é escrito com uma sequência de números que representam as instruções a serem executadas pelo processador. É uma linguagem praticamente impossível de se trabalhar, dado a dificuldade de se ler o código e de mantê-lo. Podemos verificar essa complexidade na figura abaixo. Bom, uma vez que o código de alto nível já foi compilado, a última fase de um código fonte é o código máquina, sim. Então, o código máquina só pode ser interpretado por processadores. Ao ser assim, por causa do seu sistema numeral, que está em binário, então deve ser convertido, o código fonte deve ser convertido de tal modo que passe para a linguagem máquina. Só assim o processador é capaz de interpretar. Então aqui temos exemplo de um trecho de um programa binário que está na linguagem de máquina nesse caso. Então, continuando, depois temos a linguagem de programação. Então, uma vez que já havia sido inventados os computadores, os programadores viam a necessidade de ter que programar, ter que fazer um programa que fizesse qualquer tipo de cálculo. Então, como
os processadores entendem a linguagem de máquina, é muito difícil para um ser humano conseguir escrever um código que já esteja lá na linguagem máquina, só para não dizer impossível. Então, é quando surge um outro tipo de linguagens, que são as linguagens de programação. As linguagens de programação têm um panorama mais humano, tipo, tem uma ênfase humana que é fácil e legível para o ser humano. Então, vamos ver um bocado sobre as linguagens de programação. Então, aqui diz o seguinte: como vimos anteriormente, escrever um programa em linguagem de máquina é totalmente inviável. Para resolver esses problemas, surgiram as linguagens de programação, que tentam aproximar das linguagens humanas. Então, vamos ver um trecho de um código de uma linguagem de programação e que está escrita em Java. Então, aqui assim, isto é mais legível para o ser humano, muito diferente deste código aqui em cima, que temos que é um código de linguagem de máquina. Acredito que é muito difícil eh, trabalhar com um código de linguagem máquina. Não acredito, é difícil realmente. E é difícil ler e é difícil fazer manutenção de um código de linguagem de máquina. Enquanto que na linguagem de programação é um conjunto de instruções que são fáceis para o ser humano ler e poder interpretar. Então, hum, o código acima está escrito na linguagem de programação Java. Então, ignora um bocado sobre a linguagem de programação Java, isso vamos ver já mais adiante. Então, o outro item que vamos ver é o compilador. Então, passo a ler. Vimos que os processadores são capazes de interpretar o código de um programa escrito em uma linguagem de máquina. Também vimos que é inviável trabalharmos com a linguagem de máquina e por isso foram desenvolvidas linguagens de programação. Mas aí fica uma pergunta: se processador entende apenas linguagem de máquina, como ele irá interpretar o código que eu escrever em uma linguagem de programação? Eis a grande pergunta: o que é um compilador? Um compilador é uma espécie de tradutor, é um processador de linguagem. Uma vez que os seres humanos não conseguem entender a linguagem de máquina, mas conseguem entender a linguagem de programação, arranjou-se um mecanismo que podia se escrever na linguagem de programação que é humanamente legível, mas que contesse, que tivesse instruções informáticas para o processador, sim, e digo, as linguagens de, num lado temos as linguagens de programação, no outro lado temos as linguagens de máquina. No meio temos os compiladores. O que está escrito, o que se escreve, o que pode se escrever na linguagem de programação é algo que é humanamente legível e o computador não consegue entender as linguagens de programação em si. Então é daí que surge a necessidade de existir os compiladores. Por quê? Porque os compiladores convertem o código-fonte de uma linguagem de programação para uma para um código objeto e, por conseguinte, código máquina. Então, a única missão que os compiladores têm é traduzir código de alto nível para baixo nível, de modo que o processador consiga entender quais são essas instruções. Dou continuidade? Na verdade, o processador não irá interpretar nosso código escrito em linguagem de programação,
Quando escrevemos o código em linguagem de programação, na realidade estamos escrevendo código-fonte do programa. Esse código-fonte ainda não está pronto para ser executado, pois não se tornou um executável. Para torná-lo executável, precisamos compilá-lo e essa tarefa é realizada por um compilador. O papel do compilador é, basicamente, traduzir um código em linguagem de programação para um código em linguagem de máquina. Aqui embaixo temos um diagrama em que mostra como é que é feita essa tal compilação. Então, no lado aqui temos um código fonte, que é código de uma linguagem de programação, e de seguida temos um processador. Então, o processador não vai conseguir executar isto porque não está no seu padrão de linguagem. Então, daí que vem a sacada dos compiladores. Então, no diagrama seguinte, nós temos o código fonte, que vai para o compilador transforma em um código máquina e o processador consegue entender uh, quais são aquelas instruções que estão naquele código máquina e só assim o processador consegue executar. Por quê? Porque o novo código está na sua base de percepção. Está na sua base de percepção. Então, esta é a sacada dos compiladores. E de seguida vamos ver sobre máquinas virtuais. Então, passo a ler. Como vimos anteriormente, um código-fonte deve ser compilado antes de ser executado por um computador. Além disso, vimos que os compiladores geram executáveis específicos para determinados sistemas operacionais e arquiteturas de processadores. Qual o impacto disso para quem desenvolve sistemas para múltiplas plataformas? A resposta simples e direta seria complicada, muito complicada. Então, temos também a questão das máquinas virtuais. Nos dias atuais, tem N empresas que produzem N tipos de computadores com N sistemas operacionais, também com N arquiteturas de processadores. Quando estamos a falar de arquiteturas de processadores, estamos a falar basicamente de os CISCs e os RISCs. No lado do CISC, temos os processadores x86. No lado do RISC, temos os processadores baseados na arquitetura ARM. Então, também teve aí uma recente notícia em que a Microsoft esteve a anunciar na Microsoft Build, em que eles estavam a trazer lá o projeto Volterra, que é um computador baseado em ARM. Então, a sacada das máquinas virtuais é o seguinte: se você escrever um programa, o programa né, no processo de compilação, ele é compilado para uma arquitetura específica. Um código que está um código escrito para processadores x86 não vai executar num processador ARM. Por quê? Porque tem arquiteturas diferentes. Então, um código que está escrito para Linux não vai executar num sistema operacional do tipo Windows. Por quê? Porque estão com sistemas operacionais diferentes. Então, é daí que vem a sacada das máquinas virtuais. Então, só para continuar, a empresa que desejar ter a sua aplicação disponível para diversos sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac OS, X, etc., e arquiteturas de
processadores Intel ARM PowerPC terá que escrever versões diferentes do código para cada plataforma, sistema operacional e arquitetura do processador. Isso pode ser traduzido do ponto de vista dos administradores de uma empresa como um investimento muito alto em desenvolvimento e manutenção de um sistema. Não sei quem é isso aí, mas ok. Então, aqui temos exemplo de plataformas, né? E estamos a ver aqui sobre plataforma, tem a ver com sistema operacional e arquitetura do próprio processador. Então, temos programa 1, plataforma 1, executa. Programa 2, plataforma 2, executa. Depois temos programa 2, na plataforma 3, não executa. Por quê? Porque se calhar o programa 2 foi escrito para Windows e sim, foi escrito para Windows e para um processador do tipo x86. Então, não pode executar numa plataforma na qual o código-fonte não esteja preparado. Ou seja, se você escreve um programa para Windows, o programa só vai executar no Windows, porque aquele conjunto de instruções só faz sentido num sistema operacional do tipo Windows. Então, continuando, para tentar minimizar essa tarefa custosa de gerenciar diversas versões do código, foi introduzido o conceito de uma máquina virtual. Uma máquina virtual funciona como uma camada entre o código compilado e a plataforma. Portanto, quando compilamos um código-fonte, estamos criando um executável que a máquina virtual saberá interpretar e ela é quem deverá traduzir as instruções do seu programa para a plataforma. Bom, temos aqui um outro exemplo, onde temos um programa, né? Temos um programa. Então, o conceito de máquina virtual é um programa que está em cima de um outro subprograma, ou seja, temos um Windows, que é um sistema operacional base, por exemplo, e posso criar uma outra máquina virtual. Assim, quando eu estiver a escrever um código que é para o Windows, pode haver essa questão de ajustes. Sim, pode haver essa questão de ajustes, simulando uma outra máquina virtual para um outro sistema operacional ou para um outro sistema operacional. E eu posso escrever esse tal programa, vai ler para a máquina virtual 1, vai ler para a máquina virtual 2 e vai ler para a máquina virtual 3. Então, é mais ou menos isso o conceito de uma máquina virtual. É mais ou menos isso. Então, pessoal, chegado a esse ponto, surge-nos uma pergunta. Por que a lógica de programação é importante? Bom, mais importante que escrever códigos, pensar faz parte de programação. Então, a lógica de programação vai nos permitir a ter um pensamento assim, né, meio algorítmico. Então, isto nos remete a uma conclusão. Programar nos ensina a pensar. Uma nova forma de pensar. E assim, né? Programar um computador é muito mais que aprender uma linguagem de programação. Você pode saber várias linguagens de programação e basicamente não saber programar. Porque quando você quer saber sobre uma linguagem de programação, desde o momento em que você entende quais são as palavras reservadas que essa linguagem de programação tem, você já sabe sobre aquela linguagem de programação.
Mas isso não é necessariamente saber programar. Você simplesmente sabe sobre as palavras reservadas de uma certa linguagem de programação. Como é o caso de C. Se a memória não me falha, o C tem por média umas 32 palavras reservadas. Desde o momento em que você vai entender quais são, qual é a intenção de cada palavra de reservada, no exemplo da linguagem C, você já sabe a linguagem de programação C, né? E você pode saber, hum, sim, é como eu dizia, você pode saber a linguagem de programação e não saber programar. Programar não é simplesmente inserir códigos. Programar tem a ver com resolver problemas usando o computador. Então, para você poder resolver problemas usando o computador, hum, para você poder resolver problemas usando o computador, você tem que ah, ter a capacidade de abstrair. Para resolver um problema no computador, as suas instruções têm que seguir algum algoritmo. Não sei qual problema você quereria resolver, mas tem que seguir um algoritmo. E algoritmo é matéria para o próximo vídeo. Os algoritmos têm que ter uma estrutura de dados, ou seja, uma organização dos dados do mundo real para o computador. Isto é fazer abstração, não é? Você está a ver problemas na vida, no mundo real, mas tem que saber fazer abstração, tipo conter, modelar, porque quando você aprende a programar, ou a melhor forma de você aprender a programar é tentando resolver um certo problema. E sabe-se que a informática está inserida nas várias áreas do saber, desde a medicina, economia, contabilidade, entre outros. Eu não sei qual é o vosso trabalho e independentemente do vosso trabalho ou o que vocês já fazem, vocês ainda podem aprender a programar. Isto porque programar nos ensina a pensar, uma nova forma de pensar. Então, como dizia, caso queiram ou estejam a resolver um problema, vocês têm que ser capazes de repartir esses problemas, repartir, né? Sim, repartir o problema, dividir em pedaços e trazer uma solução mais ágil, se calhar, mais ágil. Então, tem que ter uma boa capacidade de fazer abstração. Então, você deve ser capaz de organizar suas ideias e entender como um computador funciona. Então, isso tem mais a ver com a lógica de programação. É por isso que estamos a fazer esses vídeos. Então, por hoje é tudo. Não, digo para este vídeo é tudo, né? Então, paro por aqui.